Olá, bebezão, tudo bom contigo? Vamos resolver uma questão do quarto simulado Bernoulli de 2022. Nossa questão diz: em um projeto, uma das demandas a serem cumpridas é o limite de até 3 aparelhos ligados simultaneamente em um circuito eletrônico, tendo suas resistências especificamente de 60 ohms, 50 ohms e 70 ohms, como pode ser visto no esquema. Caso essa condição não seja respeitada, o fusível, por não aguentar correntes elétricas maiores do que o seu valor nominal, se queima. Qual fusível é o mais adequado para o projeto? Alternativa A, 3,5 amperes, alternativa B, 2,5 amperes, alternativa C, 2 amperes, alternativa D, 1 ampere, alternativa E, 0,6 amperes. Já se perguntou como é o funcionamento desse fusível? O que é que esse equipamento chamado fusível faz? Muito bem. O fusível, ele é um fio de sacrifício. Como assim, professor? Um dos efeitos da corrente elétrica é o efeito Joule. Então, o fusível, ele é um fio de um material diferente que a gente coloca no meio da fiação de cobre. O cobre, ele tem um ponto de fusão de 1085 graus. E o fusível, geralmente, ele é feito de chumbo, cujo ponto de fusão é 327,5 graus Celsius, ou mais comum de estanho, cujo ponto de fusão é 231,9. E aí o que é que acontece? O fusível ele fica no meio da fiação, começa a passar a corrente elétrica. Um dos efeitos da corrente, já te disse, é o térmico. Então, se esse fusível começar a aquecer por excesso de corrente, o que é que vai acontecer com ele? Ele se parte, ele se funde. Interrompe o restante da corrente, interrompe o restante do circuito e evita que o equipamento queime. Então ele é um fio de sacrifício. Em vez do fusível, também posso usar um disjuntor, que é uma chave automática que desliga também quando a corrente excede ao valor adequado para o circuito. Só que nesse caso, o disjuntor trabalha com efeito magnético. Então, o fusível tradicional, ele se funde pelo calor. Efeito térmico ou efeito Joule. Quando a corrente aumenta, aquece, ele vai lá e derrete e interrompe o circuito. No caso do disjuntor, ele vai lá e desliga eletronicamente pelo efeito do campo magnético. Perceba que nem o interruptor, o disjuntor, nem o fusível geram corrente. Ele vai deixar a corrente circular através dele. Se a corrente começar a aumentar por algum defeito do equipamento, o fusível, então, vai se romper a título de proteção. No nosso exercício, então, se você perceber, nota que os resistores de 50 e o de 70, eles estão associados em série. Então, a gente vai começar a achar essa resistência equivalente da série. Eu vou te falar que eu vou ter 50 mais 70. Essa resistência equivalente, 120 ohms, bezão. Então, tio Augusto, o que é que eu vou fazer agora? Aonde eu tenho o resistor de 70 e o de 50, eu vou trocar por um dos 120. Opa, então agora, tio, eu vou ter 120, isso. Mas nota que agora eu tenho um ponto de divisão de corrente. Se eu tenho um ponto de divisão de corrente, esse circuito aqui agora, ele está associado em paralelo. Então, a resistência equivalente de uma associação em paralelo, ela pode ser dada pelo produto pela soma. Então, eu vou ter 120 vezes 60, ou 120 mais 60. Essa minha resistência equivalente vai ser, eu vou repetir aqui em cima a operação 120 vezes 60, e agora aqui eu vou somar. Perceba que eu posso simplificar. 60 por 60 dá 1, 180 por 60 dá 3. Ora, professor Augusto, então minha resistência equivalente vai ficar 120 por 3. Minha resistência equivalente, 40 ohms. Então, no circuito inteiro, a gente vai trocar por 40. Agora, usando a expressão matemática que traduz a primeira lei de Ohm, diferença de potencial é resistência vezes corrente. A DDP do nosso circuito, 120 volts. A resistência equivalente deu 40.
A corrente elétrica que eu vou ter nesse circuito, então, vai ser de 3 amperes. Se passar até 3 amperes, o circuito está funcionando a contento, ele está perfeito, não é para o fusível se romper. Se a corrente ultrapassar 3 amperes por algum defeito, aí o fusível se sacrifica, evitando que o circuito seja danificado, que os aparelhos do circuito queimem. Então, quando é que o fusível vai ser sacrificado? Somente se a corrente for superior a esses 3 amperes. Até 3 amperes é para ele deixar funcionar perfeitamente. Então, por isso que nessa questão, eu vou dizer que o meu circuito ele vai ter um fusível que vai se romper se a corrente ultrapassar 3 amperes. Qual seria esse valor mais próximo de 3 amperes? 3,5. Professor, é qualquer valor superior? Não, porque se for muito alto ele não protege. Ele tem que se sacrificar quando a corrente for superior, mais próxima ao valor ideal de funcionamento. Por isso que a gente vai escolher sempre a corrente com que o circuito passa, ela deve ser um pouco inferior à corrente com que o fusível se queima. Porque o fusível se sacrifica, o fusível se queima para proteger o restante do circuito, apenas se a corrente for superior àquela corrente necessária de funcionamento dele. Certinho? Um abraço, bons estudos, até um próximo encontro.